Continuamos novamente o nosso estudo do livro Sexo Além da Morte, orientado por André Luiz, descrito por Américo Ranieri, no Vale da Morte. Descemos cada vez mais no caminho escuro. Diana agora tomara a frente, parecia um anjo do abismo. Lembrei-me de Atafon. Aqui ele está se referindo ao livro O Abismo, que já está lido aqui no canal. Recomendo. Repetindo e seguindo. Lembrei-me de Atafon, instintivamente. Evidentemente, a região onde nós estávamos não era a zona dos abismos, e sim apenas o espaço que sobrepaira a crosta terrestre. Estávamos somente no espaço aéreo, não nas profundezas da Terra. No entanto, Diana, espírito infinitamente inferior a Atafon, parecia-me ainda um anjo. Aquelas lembranças me vinham à mente, provavelmente pelo fato de estarmos penetrando na zona escura e fétida, esquisita, diferente do bosque que percorrêramos, onde o amor livre se misturava às figuras de helênica beleza. Senti por instinto que agora descíamos a região semelhante às regiões do abismo. Eleutério enchera-se de seriedade. Diana caminhava rápida, mas com aspecto grave. Súbito apareceu-nos Gunther. Senhor, disse ele a Eleutério, tudo está preparado. Falei com Deucalion. Aqui, meu amigo, esclareceu Eleutério, não é propriamente zona livre, sim região mais ou menos controlada. Os espíritos que aqui vêm estão em tratamento espiritual. De fato, à proporção que avançávamos, divisei ao longe um edifício de torres pontiagudas que se perdia no céu, lembrando os palácios antigos. Jardins imensos, numerosas entradas assinalavam-lhe a construção. Alguns animais pareciam pastar, também em enormes campos verdes que surgiam inesperadamente à nossa visão. Entre nós e a edificação, porém, havia grande distância que se interpunha àquela zona escura de cheiro nauseabundo. Lá fica o sanatório, falou Diana, apontando com a mão. Contudo, teremos que atravessar o Vale da Morte, extensa faixa, onde estacionam os espíritos que iniciaram o desgaste da forma perispiritual pelo exagero do exercício sexual. Eu vou ler novamente. Ali fica o sanatório, falou Diana, apontando com a mão. Contudo, teremos que atravessar o Vale da Morte. É uma extensa faixa onde estacionam os espíritos que iniciaram o desgaste da forma perispiritual pelo exagero do exercício sexual. Atentaram? Pois é, exagero. Continuando. É lógico, meu caro, disse dirigindo-se a mim, que nessa primeira incursão e nestas primeiras notícias que enviaremos à Terra sobre o sexo, no plano espiritual, não mostraremos, nem contaremos tudo. É de boa técnica pedagógica do mundo espiritual que toda a verdade transmitida à Terra seja dosada de conformidade com a possibilidade de percepção e assimilação daqueles que vão recebê-la. Não podemos dizer mais nem ensinar mais do que aquilo que a média geral da humanidade pode receber. Alguns discípulos ou iniciados recebem, em particular, muita informação mais adiantada. Todavia, ficam obrigados a não revelar. Pelo seu próprio adiantamento, sabem eles que não devem fazê-lo. Se dermos mais do que a humanidade pode assimilar, estabeleceremos a desordem na casa do Pai, a perturbação nas mentes humanas. Aqui tem anotado uma observação minha. Jesus mesmo se referiu a esse fato. Muito ensinou por parábolas, de modo a simplificar o ensinamento. E também disse que outro Consolador viria para revelar o que ele, Jesus, não poderia falar naquele tempo. Certo? Então, meus amigos, o que vai ser descrito é só a pontinha do iceberg. Há muito mais por trás de tudo. Mas vamos adiante. Diana falou e sorriu para nós. Compreendi perfeitamente o esclarecimento. Por diversas vezes já foram alertados desse fato. Realmente, no plano espiritual há recomendações severas
com referência ao envio de revelações a planos ou criaturas que não atingiram ainda o clímax interior necessário para entendê-las. Eu venho aproveitar para lembrar que mesmo a série de André Luiz, ela foi revista pela espiritualidade, tirando conteúdos que a gente não entenderia, que a gente não teria a capacidade de entender que existe nos planos espirituais. Então, só não é dito aquilo que a gente consegue entender. A gente não vai explicar a raiz quadrada para um bebê de 4 anos, não é? Ele não vai entender. Nós somos iguais bebês de 4 anos. Continuando. Às vezes, preferem as forças espirituais que a notícia venha aparentemente incompleta. Afirmam que será melhor. Paulatina e gradativamente serão transmitidas novas notícias que virão esclarecer os pontos aparentemente incompreensíveis. Ensino mais demorado, porém seguro. Meditávamos nas anotações daquela hora, quando verificamos que atravessávamos terreno estranho, mais sombrio ainda. Gemidos partiam, lamentos daqui e dali. Vi que entre as folhagens haviam criaturas abandonadas pelo chão. Pareciam animais e sofriam. Eleutério fez um gesto e acompanhamo-lo. Diana esperou no trilho enquanto fazíamos a incursão. Pegamos um atalho, Gunther à frente, sob orientação de Eleutério. Em determinado ponto, paramos e o guia nos apontou diversas criaturas que se amontoavam umas sobre as outras. Notei que não tinham braços. As pernas excessivamente finas estavam, na realidade, mutiladas. Fisionomias intensamente pálidas, como se houvessem perdido todo o sangue. Palidez do mármore. As bocas eram apertadas, como bocas de criaturas que chupassem bico de mamadeira. Contraídas, esquisitas. Na realidade, lembravam crianças recém-nascidas, embora os corpos fossem de adultos. Esses vieram do amor carnal de natureza mais inferior, até começarem o desgaste do perispírito. O que fizeram eles? Usaram os braços e as pernas para o mal. Não se limitaram a amar dentro de um plano de pureza e compreensão, mas entregaram-se ao desvario do sexo. Temos dito que amor e sexo são leis da vida, mas o vaso físico, seja ele da terra ou seja espiritual, está sujeito a dilacerações e a responsabilidade caberá sempre à própria criatura que se perde no desgaste eletromagnético. Esses veículos de manifestação da mente e da alma são verdadeiras máquinas construídas com a mais absoluta precisão. As grandes paixões, as grandes cóleras, são descargas eletromagnéticas de altíssima voltagem que põem em risco todo o aparelho. A mente emite energias no sentido em que nós a fixamos. Se o nosso pensamento se fixa nas mãos, para ela se dirige a corrente vibratória desencadeada no corpo perispiritual. E é lógico que aí se concentrarão violentamente as forças eletromagnéticas comandadas pela mente. Se fixamos a mente nos órgãos sexuais, o fenômeno é o mesmo. Cabe-nos a nós dirigir sabiamente as forças interiores que se movimentam sob o comando da nossa mente. Sexo não é crime, porém o uso imoderado ou descontrolado trará como consequência perturbações de ordem física e psicofísica. Ouvi o grande amigo, passei contemplando aqueles seres que jaziam ali semi-inconscientes, como se fosse um feixe de lenha. Mais adiante, deparamos com criaturas um pouco diferentes. Não estavam inconscientes, estavam de pé. Olhavam-nos com olhos tristes, figuras masculinas, alguns tapavam os órgãos sexuais com as mãos, como se estivessem envergonhados. Foi quando estaquei de chofre sob o impacto de uma impressionante visão. Aquelas criaturas não possuíam mais os órgãos sexuais, nem homens nem mulheres agora. Eleutério percebeu meu choque de emoção. Segurou-me delicadamente pelo braço e disse: como você já pode perceber, estes se escondem aqui nestes lugares porque se sentem envergonhados de terem perdido os órgãos sexuais.
Eleutério disse e ordenou a um deles que se aproximasse. O corpo era de um jovem. A fisionomia, no entanto, era de um homem velho, encanecido no mundo. Aldrovando, falou o espírito, há quanto tempo você está aí? Há 2000 anos, senhor, respondeu ele. Onde é que você perdeu os seus órgãos sexuais? Nas civilizações antigas, meu senhor. Entreguei-me demasiado à alegria do amor. E agora, Aldrovando, o que vai fazer? Aguardo a misericórdia de Deus e a oportunidade de servir. Contudo, neste estado não tenho coragem de sair daqui, nem eu nem os meus companheiros. Estou esperando a chamada do sanatório. Alguns enfermeiros e médicos já estiveram aqui nos estudando. E o que acharam? Acharam que a recuperação vai bem. Deram-nos instruções. Disseram que deveríamos por alguns anos esquecer o problema sexual. Infelizmente, senhor, não é fácil. Por que não é fácil? Não é fácil porque a nossa mente está imantada e muitas criaturas que insistentemente nos procuram e vêm até aqui, senhor, nos amar. Nada nos resta, mas essas companheiras se comprazem em abraçar-nos e beijar. Quando sofremos na escuridão, difícil é recusar esse amor. Compreendi a força da afirmativa, fiquei pensando naqueles que se destroem por amor. O silêncio envolveu-nos de novo. Eleutério convidou-nos a prosseguir e Aldrovando permaneceu onde estava, com os olhos fitos em nós, como alguém que contemplasse uma de suas grandes esperanças. Meus amigos, estamos a aprender muita coisa nestes livros. Como é necessário o equilíbrio, o bom senso. Não é verdade? Não é porque eu gosto muito de chocolate que eu vou comer 10 barras por dia. Não é verdade? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.